Eu falo muito para os meus pacientes que médico, de vez em quando, vive algumas situações bem interessantes. Hoje eu quero contar para você uma história de um paciente que um dia consultou comigo e isso me marcou muito. Me marcou tanto que eu lembro da história até hoje. Eu quero dividir com você o sentimento que eu tive no dia. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Um belo dia, eu estava atendendo no consultório e eu fui chamar o próximo paciente. E só para explicar como que eu faço, como que é a minha forma de trabalhar, eu vou lá fora, na sala de espera, e eu chamo o paciente pelo nome. Eu já fui consultar em algumas vezes em outras clínicas, como paciente mesmo. E eu vejo o que é interessante, o que é legal de se fazer, o que eu considero como bom exemplo e tento implantar no consultório e na minha forma de trabalhar. Eu tento imitar isso. Bons exemplos a gente tem que imitar. Pelo menos eu penso assim. E eu já fiz outras consultas com outros médicos que o colega nem olhou na minha cara. Enfim, um dia a gente vai conversar sobre esse assunto. É uma conversa longa, tem que analisar muita coisa, a gente tem que avaliar um monte de coisa. É uma conversa bem extensa, mas um dia a gente vai conversar sobre isso. Então, mais uma vez, bons exemplos a gente deve seguir. Bom, agora voltando à consulta que eu estava te contando. Eu fui lá na recepção, chamei o paciente e aí entrou um senhor e o filho. E aí, como eu fiz de costume, eu sempre faço isso, eles me contaram quais eram as queixas e me contaram também detalhes do caso. E eu fui fazer o exame do paciente. E era um senhor com mais ou menos uns 80 anos de idade. E o filho tinha um pouco mais de 50 anos. Eu fiz todos os exames necessários, o paciente foi lá fora para poder dilatar os olhos e aí voltei depois com eles para a gente poder finalizar o exame e fui passar para ele a conclusão da consulta que a gente fez. Eu fiz o exame completo nele e dei para eles o diagnóstico de catarata nos dois olhos. E sobre esse assunto, catarata, assiste um vídeo que eu tenho sobre isso. Eu explico muito bem sobre esse assunto, vídeo muito bacana. Na verdade, tem uma playlist só sobre isso, sobre cada assunto, uma playlist sobre catarata. Bom, eu fiz o diagnóstico, eu expliquei super bem como é feita a cirurgia de catarata, expliquei para os dois, estavam os dois na minha frente, e aí nessa hora o filho falou assim para mim: olha, doutor, meu pai já está velho, ele já está quase morrendo, não vai durar muito mais tempo, então eu não vou deixar ele fazer essa cirurgia de catarata. Ele não vai fazer essa cirurgia não. Ele não tem plano de saúde, o SUS demora demais e eu não vou pagar para poder fazer essa cirurgia. Na hora, essa foi a minha fisionomia. Eu fiquei em silêncio, fiquei olhando para os dois, eu mudei a fisionomia, parei, pensei, eu olhei para o filho, olhei para o pai, e falei assim, fiquei olhando ali uns segundos, olhando para aquela situação, tentando entender um pouquinho mais o que estava acontecendo, para sentir um pouco mais a situação. E eu não sabia o que eu falava. E aí eu resolvi falar. Na hora eu estava escrevendo, eu coloquei a caneta na mesa e eu perguntei para o filho assim: você me permite dar umas palavrinhas com vocês? Ele falou: claro, doutor. E aí eu falei assim: poucas vezes na minha vida eu presenciei tanta falta de respeito com uma pessoa. O senhor fulano, e falei o nome do pai dele, é um senhor extremamente saudável, totalmente lúcido e tem todas as condições físicas para ser submetido a uma cirurgia de catarata. Ele tem muitos anos pela frente ainda. E mais importante de tudo, ele é seu pai. Na época, passava na televisão uma propaganda, que eu acho que era algo do tipo de proteção ao idoso, alguma coisa assim. E falava também daquela música sertaneja que chama Coro de Boi. E essa música, ela fala desse assunto. Quem não conhece, ouve a música, é bem interessante. Eu falei pro filho assim: olha, depois de tudo que eu te falei, provavelmente você não vai voltar mais aqui com ele. Mas não me leva a mal não, eu precisava falar isso para você entender um pouquinho do que está acontecendo. Olha, como que deve ter doído para o seu pai ouvir o próprio filho dele falando dessa forma, na frente dele. Eu não sei se você percebeu, mas na hora que você falou, ele fechou os olhos e abaixou a cabeça. Então pode ter certeza que ele sentiu muito o que você falou. Olha, e aí eu finalizei: você tem filhos? Ele falou: tenho filhos. E eu falei assim para ele: vou te pedir um favor. Reza para que nunca você tenha que ouvir uma coisa dessa de um filho seu. Vai para casa e se você achar que ele merece, pede perdão para ele e conversa com ele sobre esse assunto, porque ele ficou muito calado na hora. Você pode ter certeza que ele sentiu, como pai, ele sentiu o que você acabou de falar com ele. Bom, ele ficou calado e saiu com o pai. E olha, eu nunca mais vi os dois, eu nunca mais vi o paciente, nunca mais vi o filho também, mas do fundo do meu coração, muita gente pode achar que eu não tinha que falar nada daquilo, mas eu como médico, eu julguei que era importante mostrar para ele aquilo, eu achei que era o mais correto de ser feito naquele momento.
Eu espero de verdade que ele tenha conversado com o pai dele e tenha se desculpado por aquilo que ele falou. Bem provável que ele estava num momento de raiva, um momento difícil da vida. A gente não sabe realmente das coisas. Mas uma coisa é muito importante: quem sou eu para entrar na vida da pessoa e falar o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer? Mas todas as pessoas merecem respeito, independente de idade ou de qualquer outra coisa. E mais, além da gente estar falando de um senhor idoso, o mais importante daquela situação é que era o pai dele. Olha, a gente mora num país que precisa mudar muita coisa. E mesmo que a gente morasse num país de primeiro mundo, sempre pode melhorar. É um assunto gigantesco que não tem fim. E eu não estou falando de governo, de saúde pública, envolve muito mais. Eu estou falando aqui de pessoas. No fundo, eu acho que cada um de nós pode melhorar sempre. E uma coisa é muito importante também: eu acredito realmente que gentileza gera gentileza. E eu acho que a gente precisa tratar as pessoas sempre da forma como a gente gostaria que tratassem a gente, independente de qualquer coisa. Eu sei que cada um pensa de uma forma, essa é a minha forma de pensar, eu posso estar errado também. Eu gostaria também de poder saber como que você pensa sobre esse assunto. Os comentários servem para isso, é um fórum para a gente poder trocar a nossa forma de pensar. Tudo bem? E para quem quiser, entra lá no meu Instagram. Eu deixo lá todo dia algum tipo de orientação ligada à saúde, tanto de oftalmologia quanto da vida em geral. Vale muito a pena. E se você puder, divulga. Pode ter certeza que a divulgação é muito importante, ajuda muito. E é isso. Mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.